Muito bem, então vamos comer. Deixa eu ajustar aqui o layout. Ótimo. Bom dia, pessoal. Eu convoquei essa reunião para hoje, para explicar para vocês que aquela primeira estratégia de tentarmos aproveitar o CNPJ da Ana Atletismo começou a ficar um pouco desgastante para mim, né? Tanto em termos de obter as informações que vocês solicitaram, quanto em termos de dar o prosseguimento, né? E eu fiz repetidas intervenções solicitando informações, solicitando orientação e participação para que a gente pudesse fazer todo o movimento, né, de assembleia, eleição de nova diretoria, enfim. Mas aí começou a ficar muito cansativo para mim. Então, aí, nesse caso, depois de não obter algumas respostas, aí, passados praticamente 10 dias de tentativas, eu resolvi parar. Eu falei, não, então, essa estratégia não está conseguindo, não está dando certo, vamos pensar em fundar uma nova entidade. Aí, a partir disso, eu transmiti a mensagem para vocês e perguntei sobre a opinião de vocês, o que vocês achavam, enfim, e convoquei essa primeira reunião pré-assembleia, que eu deixei para o dia 7 de setembro, aí, daqui a um mês, para que a gente possa fazer uma reunião de fundação da Ata Atletismo mesmo, né? De uma nova instituição, um novo CNPJ, uma entidade totalmente independente da anterior, né? Então, hoje, eu tinha isso para passar para vocês. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a proposta do organograma da instituição, que a gente pode prever para abranger isso no próximo estatuto. Tem algumas coisas que o Carlão apresentou nas reuniões de apresentação dessa nova proposta, que eu acho que a gente já pode encaixar nesse estatuto novo, né? Questão de eleição ser um ciclo só, ter a questão de gênero, né, respeitada. Então, um ciclo tem que ser um homem, um ciclo tem que ser uma mulher, enfim, a gente pode aprofundar mais sobre isso, para construir aí pelo menos um arcabouço de um estatuto que permita a renovação dos dirigentes, o que vai permitir sempre a cada ciclo de direção novos olhares, novas perspectivas, e entendendo também, né, que essa associação, a direção, ela é totalmente voluntária, né? Então, eu acho que não cabe, dentro desse espírito, não cabe a pessoa ficar ali, né, dois períodos, seriam 8 anos, ou sei lá, 6 anos, enfim. Isso é uma coisa que a gente tem que aprofundar um pouquinho mais para a gente discutir isso de forma bem bacana no estatuto, né? Deixar um estatuto... essa é a minha visão, né? Pode ser que vocês tenham uma visão diferente. E uma outra parte é a questão das representações estaduais e as representações regionais, que é as diretorias, né? Que é uma estrutura, né? Que eu não abro mão, porque, por exemplo, tem o Luciano aqui do Paraná, tem o Aldir do Amapá, enfim, eu acredito que eu estou em São Paulo, o Beto tá na Califórnia, mas ele entra pelo Rio, o Nélio está em São Paulo, então, assim, a gente que está em São Paulo não consegue enxergar as dificuldades lá do Amapá, muito menos de Curitiba, então é importante que a gente tenha pessoas dentro da infraestrutura que possam estar lá representando a entidade com voz ativa, né?
com representatividade mesmo, né? Com poder de decisão, com poder de tomar os caminhos localmente. Então é isso. Então agora, feita essa explanação, eu abro para vocês pontuarem e a gente, depois disso, a gente encaminha algumas coisas, tá? Então, quem quiser começar, pode falar. Tá no mudo, Carlão. Não, é que eu percebi que alguém ia falar aí agora. Alguém ia falar e aí eu fechei de novo. Não, então vamos aproveitar que a gente está em poucas pessoas, todo mundo pode... Então tá. Quem vai falar? Pode ser eu, então? Então, quando você falou sobre a recondução, se a gente colocasse, minha proposta, tá? Nós nunca conversamos sobre isso, mas é que me veio aqui, eu acho que quando a gente está pegando na enxada, parece que a gente fica menos suscetível a tomar pancada, né? Porque a gente está sofrendo nesse momento, então a vaidade acaba um pouquinho. Aí eu estava pensando agora aqui, de repente, 3 anos com direito a uma recondução, porque ele provavelmente vai ser extenuante. Provavelmente, quem tiver na primeira condução do seu mandato, ele vai sofrer muito. Mas aí vai caber a ele dizer, olha, eu não terminei e eu preciso de mais eu preciso de uma recondução. Talvez essa pessoa, ela seja realmente importante, inclusive os associados percebam que isso é importante, mas por causa da norma, da regra, ele não pode reconduzir, ainda que todo mundo concorde. Então, de repente, uma condução de 3 anos, com recondução de mais 3 anos, mas se ele também não quiser, ele não precisa. Se ele tiver terminado o trabalho dele, ele termina, porque tudo é voluntário. E tudo vai depender dessa situação também. Então, eu acho que uma recondução, ela é coerente, sabendo da necessidade daquele que está no mandato naquele momento e que ele precisa, sim, ficar mais um tempo até finalizar. Caso contrário, diante de tudo que ele já fez, ele simplesmente se afasta e entra outro. O problema é que na medida de que homens e mulheres, ele não pode reconduzir como presidente, por exemplo. Ele teria que ser vice-presidente. Na recondução, se ela é vice-presidente ou ele é vice-presidente, eles têm que inverter o cargo. Simplesmente para garantir que o outro está lá, mas que permaneça aquele que vinha fazendo um bom trabalho. Simplesmente é uma opinião que eu tenho, acreditando que 2, 3 anos talvez não seja suficiente. E se ele estiver saturado, porque isso vai acontecer, o cara fala, eu não quero mais. Dependendo da onde a gente está trabalhando, 2 anos a gente fala assim, ó, pelo amor de Deus, troca logo porque deu para mim. E ali a gente sabe que também é o direito dele não querer continuar. É apenas uma sugestão para que todo mundo avalie se é interessante ou não. Oi, Rodrigo, posso falar? Já que foi o primeiro a falar, pode falar. Depois vem o Carlos. Não, rapidinho. Primeiro, eu não tinha me manifestado antes, só para dizer que eu concordo com a criação de uma entidade completamente nova. Realmente acho que deve estar sendo desgastante para você ir atrás dessas coisas do passado. E acho que por toda essa visão, acho que é legal realmente ter uma coisa que esteja completamente desvinculada, né? E eu concordo com o Carlão de você poder ter uma recondução, particularmente essa primeira aqui, talvez vai dar muito trabalho no começo e a gente não veja muito resultado ainda, né? Porque vai praticamente começar do zero. Então, se quem entrar agora e tiver disposição para uma reeleição, acho que tem todo o direito, né? E a questão de alternar o masculino e o feminino também eu acho muito legal, mas talvez colocar preferencialmente alternar. Porque eu fico imaginando aqui se eventualmente está lá uma mulher de presidente e aí não tem nenhum homem que queira, né? Então vai continuar sendo uma mulher. Então, preferencialmente, se houver a possibilidade, então você já alterna. Não havendo candidato, aí claro, né?
não vou ficar sem presidente, né? Mas já colocar isso previsto no estatuto. Não sei se funcionaria assim, enfim. Eu imaginei, nessa questão de alternância de gênero, né? Eu imaginei que a gente possa não deixá-la obrigatória, mas a gente pode colocar essa questão de prioritária, né? Como você disse, se não tiver um gênero diferente para assumir, um outro indivíduo do mesmo gênero pode assumir, né? Porque a gente não tem garantias de que, com certeza, a gente vai ter um homem ou uma mulher com vontade de assumir a presidência. Então, a gente pode deixar como sugestão, como colocar. Manda lá, Beto. Lembrando que há muitos anos atrás, mas isso faz muitos anos mesmo, nós fundamos a Associação Sul-Americana de Atletismo. Lá atrás, quando o doutor Roberto Gesta era presidente, né? E nós fizemos essa ideia do Carlão, nós fizemos na época, né? Quer dizer, era eu e Oscar Gadeia que estávamos à frente da associação. Então, e também era voluntária, né? Então, o que nós fizemos? O primeiro mandato eu fiquei como presidente, e o segundo mandato, e ele vice-presidente, e no segundo mandato, ele presidente e eu vice-presidente. Até porque ninguém queria, entendeu? Na verdade, e as associações nos países, né, estavam iniciando, né, a gente estava tentando exatamente fomentar isso aí, mas eu acredito que essa ideia, claro que agora entrou o gênero, né, 50-50, aquele negócio é uma outra visão, mas eu concordo que tenha, acho que 3 anos, mais 3 anos, sim ou não, entendeu? Quer dizer, se ele quiser continuar, ou então inverte homem e mulher, mas sempre com a ideia que quem vai fundar é que vai ter o maior trabalho. Então, esse fundador, eu acho, se quiser, merece continuar por mais um mandato. É isso aí. Tem alguém na vez aí, Rodrigo? Não? Só complementando, concordo com tudo, Carlão, Nélio, o professor Carlos. Na verdade, só essa questão do gênero, que eu acho que para alguns segmentos específicos é interessante sim colocar essa questão de prioridade e tal, mas eu não consigo visualizar dentro desse contexto que a gente está atual, né, da associação, uma necessidade de colocar essa questão, porque eu até por ser voluntário e eu acho que a gente deveria ficar em cima mesmo da questão do interesse mesmo, independente do gênero. Concordo que alguns setores há sim a importância da gente priorizar essa igualdade, né, de disputa, mas eu não acho que vai ter alguma disputa nesse sentido assim de desigualdade e tal. Só colocando um pouquinho de pimenta aí na discussão em relação a isso. Pronto, ó. Agora nós temos a Cleusa, uma representante feminina aqui. Mas você quer pontuar alguma coisa, Aldir? Eu creio que não necessite colocar, como alguns já falaram, alternância, ser obrigatório, porque talvez chegue ao ponto de ninguém querer, nem homem, nem mulher, vai ser aquela confusão, fecha, não fecha, mantém aberto. Mas o grupo, só em pensar assim, já deixa uma margem boa de uma provável alternância conversada entre os membros. Não precisa estar lá, olha, ou bota obrigatoriamente, ou coloca preferencialmente. Não, o grupo já pensa de uma maneira bem paritária,
Então, não vejo esse porquê. Até porque se colocar preferencialmente e o cara não quiser, ele não bota, porque tá só preferencialmente, não obrigatoriamente. E se botar obrigatoriamente, a gente corre o risco de nenhuma mulher querer, e aí como é que faz? Tá lá obrigado e não tem nenhuma mulher que queira assumir, sabe? Então, o grupo já pensa bacana e tal. O importante é ter alguém querendo abrir, querendo ajeitar, querendo organizar. Daqui para frente, o que vier a acontecer vai ser resultado desses esforços de agora, desse grupo que tá à frente, o que está querendo ficar à frente, etc. Eu creio que estamos num bom caminho. Não seria bom, talvez, se a gente tivesse pego o CNPJ antigo, talvez a gente assumisse alguns pepinos que seriam difíceis, alguns até impossíveis. Vou citar um exemplo. Eu assumi uma federação numa época que eu quitei todas as dívidas e eu não conseguia uma certidão negativa, a estadual, porque eles tinham feito um convênio há muito tempo atrás e não tinham prestado conta. E não tinha mais o que fazer. Eu batia, não tinha o que fazer. Eu não tinha como prestar conta de algo que eu não fiz, não sabia, não tinha nota, não tinha mais nada. E eu não conseguia essa certidão negativa. Aí me falaram que eu tinha que entrar com um advogado, para o advogado tentar transferir a dívida para o CPF do antigo presidente, não sei o quê. E eu, na época, não, eu consigo fazer muita coisa sem essa certidão. Aí acabei deixando essa certidão de lado, mas essa certidão eu fiquei, nunca consegui tirar. A certidão negativa dos débitos estaduais. Eu tinha débito federal, todas as outras eu tinha. Essa específica eu não tinha. De um convênio estadual que a federação tinha recebido em 98, eu acho, em 2001, uma coisa assim, há quase 20 anos atrás. E a federação era inadimplente nesse quesito aí. Mas, bola para frente. Vamos montar a nova. E novos caminhos virão. Bom dia. Vou aproveitar que entrou a Cleusa, a Martinha aqui, o Claudinei. Vou pontuar aqui para vocês o que a gente conversou rapidamente, tá? Então, eu expliquei que a gente estava tendo algumas dificuldades para obter informações sobre a associação anterior, e aí, após um período sem conseguir obter respostas mais claras e objetivas, eu decidi parar de correr atrás disso e propor para vocês a fundação de uma nova entidade. Um assunto até que já tinha sido aviltado, né? E agora a gente colocou algumas posições em discussão com relação a termos, dentro do nosso estatuto, a previsão, né, das diretorias estaduais, com autonomia e isonomia para tomar as decisões locais, que sejam necessárias para fomentar a associação dos treinadores, né, as diretorias regionais para ajudar a centralizar as demandas também. Então, isso parece que todos concordaram. E a gente colocou em pauta uma rápida discussão sobre a questão de período de recondução dos mandatos, sobre a questão de fazer a alternância de gênero nesses mandatos, né? E a gente começou a discutir um pouquinho alguns meandros do organograma, né, do estatuto, para a gente tentar chegar no dia 7 de setembro com algum estatuto previamente aprovado pela maioria, tá? E aí, por isso que vocês pegaram em algumas falas, talvez do Luciano e do Aldir, pontuando sobre a questão do período de mandato e sobre a questão da alternância do gênero, e a fala assim, pode ser que daqui a pouco ninguém, nem homem nem mulher, queira assumir, enfim. Mas eu coloco também, é importante aqui, que a gente tem um grupo já muito fortalecido das meninas, das mulheres do atletismo, que elas estão muito mais organizadas do que a gente, né? Então, eu acho que com o próprio tempo, elas vão se inteirar e participar mais da própria associação, conforme ela for se desenvolvendo, né? Deixa eu ver. Bom, eu acho que, a princípio,
era isso que a gente tinha que pontuar hoje. Se alguém quiser levantar mais algum questionamento, enfim, vamos aproveitar que daí eu já coloco isso em análise, em discussão para a próxima reunião do próximo sábado. Né, que, se a Cleusa, a Martinha quiser se pronunciar, o Claudinei, que entrou agora também, quiser se pronunciar com relação a isso que a gente abordou, podem abrir os microfones. Ó, a Martinha abriu o microfone. Pode falar, Martinha. Bom dia, gente. Eu estava numa outra reunião, por isso que eu cheguei agora. Uma coisa que eu acho bem interessante, que eu tenho ouvido bastante, a questão de se ter, por exemplo, um instituto, né, com verba incentivada de várias, meu Deus, de federal, de várias coisas, para se ter dinheiro para fomentar tudo que a gente pensa. Eu não sei o que vocês acham, já que a gente vai fazer um novo estatuto, eu acho que seria interessante, porque se a gente, quem está acompanhando desde o início, a gente colocou, né, de estar trabalhando com um treinador que mora no interior, de conseguir material. Então, para tudo isso, eu acho que também seria interessante, além da mensalidade, e já que a gente está começando, seria ter isso. Eu participei semana passada de uma live com a Andrea Dailton e esqueci o nome do homem, não sei o que, Urso. E aí eles falaram que toda hora aparecem grandes empresas querendo incentivar projetos que trabalham essa parte, né, social, educacional, esportiva, e eles não encontram nada com o perfil correto. Então, assim, eu acho que seria o caso até da gente aproveitar isso. Tem sido feito coisas até com verba parlamentar, e às vezes não tem. Porque se a gente quer levar material, quer levar várias coisas, cursos, para o associado, então seria interessante também que a gente pudesse ver se a gente também pode ter isso, né? Não sei se pode, né? Não sei o que vocês acham. Martinha, você tocou num ponto nevrálgico aí da situação, que é financiamento, né? Então, hoje a lei de incentivo ao esporte federal e a lei de incentivo ao esporte do estado de São Paulo, eu vou falar do estado de São Paulo, elas prevêem, né, projetos de formação, né, projetos de capacitação. Então, qual que era a ideia da gente manter a associação antiga? A ideia da gente manter a associação antiga era justamente a de aproveitar o período de fundação, que é de 2011, né, o período de vida desse CNPJ, e a partir agora da Assembleia de Eleição, a gente já entrava com um projeto de lei de incentivo para compra de material, que com R$1 milhão aí você compra material quase que para o Brasil inteiro, né? Pelo menos pensando em iniciação, a gente ia encher o Brasil com material, e com parte de cursos de capacitação. Olha o nosso staff de treinadores, do pessoal que está afim da associação. Eu, lá no passado, eu já tinha conversado com o Nélio sobre ele tomar a frente dessa parte de qualificação, de cursos, da gente fomentar uma revista nossa, né, uma revista de estudos de caso, uma revista de relatos, né, de treinos, enfim, o que acaba fugindo um pouquinho das revistas tradicionais de pesquisa e de ciência que a gente tem na academia, mas uma revista, algo que pudesse ficar registrado. O que o Carlão está fazendo com a menina dele de 15 anos e que deu certo? Então, ele vai lá, escreve um artigo, faz um relato sobre o trabalho dele. Então, o Nélio, o que ele fez no último ano de preparação da Malren, enfim, ou no retorno dela pós a suspensão. O Beto tem aí outras grandes experiências. Então, assim, eu tenho a ideia da gente ter
um lugar para escrever. E a gente conseguiria fazer isso tudo através da lei de incentivo, né? Hoje, cursos a gente pode dar virtualmente, a maior parte dos cursos, pelo menos em termos de transmissão de conhecimento teórico, tudo online é possível, né? Então, a gente derrubou aí uma grande barreira que nós tínhamos. E é esse mesmo a ideia. Eu até estava falando com o Carlão, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando resolver fundar esse negócio é procurar a WA, procurar a Sul-Americana, procurar as outras associações de treinadores que tem pelo mundo, encaminhar um ofício para eles, nos apresentando, para criar parcerias, para criar laços, para criar possibilidades. Isso é buscar possibilidades, o que é que a gente pode oferecer e o que é que a gente pode ser ofertado, né, o que nos pode ser ofertado para a associação crescer. Então, é bastante trabalho mesmo, e essa questão que você colocou, verba parlamentar com a associação, a gente pode receber verbas e recursos parlamentares, a gente pode estabelecer parcerias com entes públicos e tal, só que agora a gente vai ter que fundar, vai ter que registrar, vai ter que abrir o CNPJ e vai ter que aguardar aí pelo menos um ano para a gente poder estar apto a fazer esse tipo de movimento, né? Pelo menos em algumas, na lei de incentivo federal. Na lei de incentivo estadual aqui, por exemplo, são 2 anos. Então, tem as particularidades de cada legislação. Mas essa é a ideia. Tem uma colocação a fazer. Pode falar, quem é? Aldir. Ô, Aldir, Rodrigo. você está com Quanto a projetos, a gente, tendo mais de um ano ou não impede de ser feito. Vou explicar. Sabe-se que tem que ter no mínimo um ano de fundação, etc, para usar o próprio CNPJ. Mas nós, devidamente instituídos, não impede de fazer o projeto e colocar para alguma instituição parceira, ou de algum treinador que já tem um CNPJ, ou da própria CBAT, ou de alguma outra entidade que queira fazer a parceria. Olha, a gente tem esse projeto aqui, só que a gente não pode entrar dentro porque o nosso CNPJ não está em vigor. Você não quer fazer ser a entidade que vai gerenciar o cara. É como se o cara fosse emprestar o CNPJ dele. Eu creio que não seria difícil conseguir. O problema da gente conseguir aprovar projetos é ter o projeto no padrão que as entidades almejam. Muitos projetos não são aceitos porque eles não foram formatados no modelo certinho. Não é nem questão de ser um projeto é sim a qualidade do projeto em si. O projeto não se encaixa naquele perfil. Mas se a gente tiver o projeto, nós vamos fazer a entidade para querer abraçar um projeto dele. Então, eu tenho uma ONG, eu estou com 2 projetos na lei federal agora, que estão em fase de admissibilidade. Estão tramitando lá. Já fizeram algumas diligências para mim, enfim. Então, eu acredito que na próxima reunião da DIF, né, de diretoria de análise aí, os meus projetos já entrem em fase aí de aprovação para iniciar a captação. Pegando essa ideia, o que não me vinha passado pela cabeça, se alguém quiser trabalhar nos próximos 10 dias numa proposta, né, de elaborar, enfim, o projeto, eu posso colocar dentro de um slot da minha entidade, né? E aí, esse projeto de capacitação, a gente pode fazer um projeto de capacitação, enfim, e colocar nesse slot e tacar pau. Até o final do ano isso vai ser avaliado e muito provavelmente no início do ano que vem inicie o período de captação de recursos. É preciso saber também que após a liberação para captação de recursos, tem esse período de captação de recursos,
que ele pode durar 1 ano, né? E aí, depois que você capta os recursos, é que a gente entra no período de execução. Então, é fazer o negócio agora para pensar nele ser executado em 2022. Então, há uma certa urgência. A gente tem até o dia 15 de setembro como prazo. Então, por exemplo, se os treinadores que estão aqui quiserem construir um projeto desse de formação, enfim, minha entidade está aberta, já os trâmites são todos tranquilos de serem realizados, pelo menos nessa primeira fase, que é uma fase de admissibilidade. A gente pode tocar. Só que a gente tem menos de 30 dias para lançar a proposta, né? Então, é uma formatação simples, é uma coisa simples. O Ministério, ele simplificou muito, então a gente não precisa... metodologia. A metodologia, ela tem, acho que 600 ou 1.000 caracteres, incluindo espaços. Então, não dá para você falar muito. Metodologia que dos meus projetos está sendo assim, os treinos vão ser desses dias e desses dias, desse horário, em tais locais. Pô, acabou 1.000 caracteres. Então, não tem muita conversinha mole, baseado na teoria do Piaget, do Robespierre, do Wallon, vamos ensinar, não tem mais isso, metodologia direto e prática. Isso, para mim, deixou o negócio muito mais dinâmico e provavelmente a avaliação no Ministério muito mais rápida, muito mais célere, né, que vai direto ao ponto. Então, estamos aí, ó. Tem um slot prontinho para a gente colocar algum projeto desse daí. Se desejarem, está em aberto. A Uber e o Itaú estão buscando. Até em um grupo que eu estou, não lembro qual foi, esses dias até colocou alguma coisa do Itaú procurando projeto para incentivar. Tem algumas empresas, como Uber, Itaú, você coloca aí Ambev, eu acho que a Oi, eles determinam, eles lançam editais, né? Então, você tem que encaixar o seu projeto dentro desse edital, tá? E aí, eles caracterizam. O que essas grandes empresas elas estão fazendo? Elas estão buscando projetos de transformação social. Eu vi o edital do Itaú recentemente. E aí você tem que encaixar o seu projeto dentro desse edital. Então, muitas vezes, por exemplo, formação de professores, enfim, às vezes não se encaixa. Ou se encaixa. Se eu não me engano, o Itaú tem quatro tipos de projeto. Um é de fomento ao trabalho local, né? Um é um fomento ao esporte, educacional. O outro é de startups, algumas coisas nesse sentido. E outro entra na parte de cultura, né? Que é Lei Rouanet. Então, esse edital do Itaú, por exemplo, ele abrange várias leis. Então, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, a Lei Rouanet, tem o PRONAS e o PROAC, que é de cultura. O PRONAS, eu acho que é da pessoa com deficiente, eu posso estar falando errado aqui, mas eles atendem aí aos diferentes segmentos de leis de incentivo, né? Tem uma legislação que é só sobre qualificação profissional, de trabalho, enfim, que também tem uma lei de incentivo. Então, eles também abriram um edital para atender isso. Então, a gente fazer o projeto e lançar. Depois, que o projeto do Itaú, por exemplo, vai até, eu acho que já está fechando o prazo. Eu acho que vai até dia 27 desse mês, ou posso estar errado, confundindo com outro. Mas é bom a gente sempre ficar ligado, porque essas grandes empresas, elas estão buscando. Só que, atualmente, elas estão buscando projetos específicos que atendam grande massa, né? Então, projetos sociais de massificação de algum tipo de prestação de serviço, que é o que eles querem. Expor a marca deles para a grande massa. Mas eu acho que é isso aí, Martinha. Esse é o ponto principal da fundação de uma entidade nova e é o que a gente queria aproveitar no CNPJ velho. Então, quanto aos projetos, todas essas grandes
todas, elas são obrigadas. Concessionárias de energia, de telefone, de gás, todas elas são obrigadas a ter uma parte lá para apoiar projetos. Então, me falta ainda esse conhecimento a fundo, mas eu sei que isso é fato. Elas têm, por obrigação, X% do todo o faturamento dela ser destinado a projetos sociais, etc, etc. Cabe a nós procurarmos saber qual é esse percentual e quais a linha dos projetos que elas abordam. Se tivesse uma equipe com tempo hábil, eu acho que vai ser um pouco mais difícil isso, de tentar antecipar projetos. Por exemplo, a gente ficar com vários projetos prontos, esperando para encaixar quando abrisse os editais. Porque a Oi abre todo ano, Itaú abre todo ano, todos eles abrem, ou todo ano, ou de 2 em 2 anos eles abrem. E a maioria dos editais são praticamente a cópia do edital do ano anterior. Então, era vislumbrar isso. Não sei se alguém tem conhecimento aí do Siconv. Se tiver, fica bem mais fácil. Se você já aprovou um projeto antes, você já tem um meio caminho andado, porque você já tem a base todinha de como fazer, já sabe onde colocar, já sabe onde vai entrar, já sabe como vai implementar as planilhas, e etc, etc, etc. Eu vinha estudando um tempo atrás sobre isso, mas a pandemia tirou meu foco. Mas é um assunto muito, muito bacana de pesquisar. Se tiver algum projeto pronto que já foi aprovado anteriormente, pode até passar esse projeto para alguém e dizer, olha, eu fiz esse aqui, eles aprovaram. Para a pessoa partir de um norte, para a pessoa ter um referencial e ir lá e adaptando de acordo com a necessidade. Se você fez um projeto de compra de materiais, esse projeto pode ser adaptado para a nossa entidade usando uma outra CNPJ, como o exemplo que eu dei agora. Você vai lá, só que você vai botar o material que você imagina que vai ser para ser distribuído Brasil afora. Aí coloca, em vez de colocar um polo, não, vão ser 27 polos, um em cada estado. E vai adaptando o projeto que já foi aprovado antes, anteriormente, já foi utilizado, para correr menos risco de ser reprovado. Como é um projeto que abrangeria todo o Brasil, teria uma maior pontuação do que um que vai abranger só uma cidadezinha localizada num determinado estado. Então, fica mais fácil quem já tem projeto, quem já tem expertise, quem já mexe com Siconv, quem já viu algum edital de alguma dessas empresas. Caminho a gente tem. Siconv é um pouquinho mais chato, Siconv, né? O Siconv, para quem não sabe, é um sistema federal de convênios, né? Então, você faz um cadastro ali como entidade. Então, a nossa associação ela pode fazer um cadastro no Siconv e estabelecer um relacionamento aí direto com o governo federal também. Mas é mais chatinho isso daí, Aldir. Mas nada que não possa ser feito, porque eles não fazem alguma coisa que não possa ser feito, né? Senão não tem como. Mas um grande exemplo de utilização da lei de incentivos, sejam ela cultural ou do esporte, é a Estação do Conhecimento da Vale, que tem, eu acho que umas 4 unidades dessa, que o nosso colega, que é presidente da Federação do Espírito Santo, lá, o André, também trabalha nessa Estação do Conhecimento, que na verdade, a Vale tem o Instituto Vale lá, e ela recebe da Vale todo o dinheiro que seria destinado para as leis de incentivo e executa nas estações do conhecimento. Então, é a Vale colocando a marca dela, atendendo as comunidades por onde ela causa impacto, né? E ela causa muito impacto, né? Tanto olha as represas de resto de mineração que estouraram aí, né? Foram 2 nos últimos anos. Então, essas estações de conhecimento, elas funcionam para mitigar um pouco todo esse transtorno. Bom, pessoal, vamos dar encaminhamento, então, para a gente encerrar. Eu abro aqui um período final para qualquer tipo de manifestação e, só para a gente fechar, todos concordam na questão do nosso caminho para a fundação da nova entidade,
dessas datas, próximas datas, eu marquei aí uma assembleia para o dia 7 de setembro, que eu gosto muito de ser... como é que fala isso? Meu Deus, 7 de setembro é uma data comemorativa, né? Então, por exemplo, se a gente não fizer a fundação da entidade no dia 7 de setembro, eu já proponho 15 de novembro, né? Que são datas históricas e que eu acho que são bacanas para a entidade, né? Ah, quando fundou? A gente fundou no dia 7 de setembro, a gente fundou no dia 15 de novembro. Patriota, mas elas são datas comemorativas e o que eu diria assim são... Ai, me faltou a palavra agora. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que caminhar para esse lado, né? Fundação. Então, pessoal, eu fui bem sucinto, Aldir? Fui bem rápido? Mais ou menos, está melhorando, está melhorando. Aí, ó. Então, tá bom. Então, beleza. Então, vamos encerrar por hoje, né? E a gente volta aí no próximo sábado, tá bem?